e o Poder Judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. É incrível, né? Ele acredita nisso que ele fala mesmo, porque ele repete sempre a mesma palavra, extremismo, é sempre a mesma frase, né? Repetitiva que fica ali, Coronel. Como que as pessoas, né, vão continuar achando que é verdade? Porque não é possível. É como se ele falasse para uma bolha que, enfim, está difícil de engolir isso, não é mesmo? É verdade, mas eu creio que existem duas possibilidades, né? Ele pode ser um psicopata que realmente acredita nisso e age com insensibilidade aos sentimentos, até a noção de certo e errado, por causa da psicopatia, ou existe a segunda opção, que foi levantada pelo Rui Pimenta, que é o líder presidente lá do Partido da Causa Operária, partido de extrema esquerda, marxista, um grupo de extrema... Esse podemos dizer com tranquilidade que é um grupo que se autodenomina até de extrema esquerda. Mas ele fala sobre o Globo da Morte. Eu não sei quantos de vocês ouviram essa entrevista, não sei se o Ernesto ouviu essa entrevista, mas é interessante porque eu fiz uma metáfora e utilizei várias vezes, dizendo que o Alexandre de Moraes ele está como aquele piloto que está decolando de Santos Dumont ou ali de Congonhas. Você, quando está no Santos Dumont ou em Congonhas, que você dá motor, quando você vai em direção ao final da pista, você não tem como voltar atrás, você não tem como abortar a decolagem. Você vai cair dentro d'água, no caso do Rio de Janeiro, ou você vai cair lá na avenida, ali logo na frente do aeroporto, se você estiver em São Paulo. O Rui Pimenta ele traz um outro conceito, uma outra metáfora que eu achei muito inteligente, que ele diz o seguinte, que o Alexandre de Moraes ele está dentro do Globo da Morte. Vocês lembram do circo, o que era o Globo da Morte? Era aquele globo que nos circos ficava um motociclista, e às vezes dois, e às vezes três, que eles faziam uma alternância, né, de movimentos e que, inclusive, faziam o looping completo no Globo da Morte, porque com a velocidade da motocicleta, a força centrífuga não deixava com que houvesse um acidente fatal ali. Isso se chamava Globo da Morte, colocava fogo, e o Rui Pimenta diz o seguinte, que o Alexandre de Moraes e todos aqueles que o suportam, e particularmente ele faz uma crítica até ao próprio Partido dos Trabalhadores, ele diz que eles estão entrando no Globo da Morte. O que significa isso? Eles têm que continuar acelerando, porque se ele parar de acelerar, a moto cai, ele cai, e ele morre e até pode colocar em risco a vida de outros. E é isso que está acontecendo, Karina. Eu faço uma provocação à Elisa, e para você também, porque você está em Roma, porque o que nós temos hoje vendo, ou até com esses Twitter Files que cita a Elisa Robson, é mais ou menos o que está escrito ali, ou eu creio até que cabalmente o que está escrito no Estatuto de Roma. Por isso que eu faço essa provocação a você, Karina. Porque diz assim, lá em 25 de setembro de 2002, o presidente da República, ele, que era o Fernando Henrique, à época, ele assinou um decreto, e esse decreto diz o seguinte, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, ele é apenso com uma cópia e ele deve ser cumprido inteiramente. E lá no artigo 7º do Estatuto de Roma, é interessante que ele coloca o seguinte, para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade, e eu faço essa provocação a Elisa porque ela esteve em tribunais na Europa, depois ela vai contar para a gente sobre isso, qualquer um dos atos seguintes, preste atenção, crime contra a humanidade. Nós poderíamos considerar aquela questão da prisão, do jeito que foi feita, contrariando a violação de normas fundamentais do direito internacional, poderíamos. Mas eu creio que esse Twitter File se enquadra cabalmente na letra H. Presta atenção, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos. Então está claro que ali havia o cerceamento da liberdade de expressão, não somente da Elisa, mas a gente pega o documento, é impressionante como a quantidade de pessoas que são citadas ali, jornalistas, influenciadores, religiosos, mas todos com o mesmo
espectro político. E, aliás, por sinal, a única exceção foi justamente o Rui Pimenta e o PCO, porque eles fizeram uma crítica justamente ao sistema eleitoral. Então, veja que coisa interessante. Hoje nós temos no Brasil uma pessoa que pode ser um psicopata ou pode ser alguém que sabe muito bem que se ele parar de acelerar com as suas ilegalidades, inconstitucionalidades, a motocicleta cai no globo da morte. Pode, Elisa, quando você quiser, pode falar, viu? E Ernesto também. Aqui tem que fluir as coisas, Então, conforme vocês vão querendo falar, vão falando. Tá bom. Fala, Elisa, fala, depois eu falo. Então, eu vejo o seguinte, a gente pensa, às vezes, que figuras como, por exemplo, Hitler, Fidel Castro, são pessoas que, assim, vieram de outro planeta, né? Que pessoas que é muito fora do normal e enfim, Hitler surgiu e foi uma coisa quase que pontual, e na verdade não é, né? Todos sabemos que de tempos em tempos, né, há um ciclo e aparecem essas personalidades, né, ditatoriais, elas aparecem e elas estão também entre nós. Mas como que elas crescem? Né? Como que Hitler chegou onde chegou? E qual é o potencial de Alexandre de Moraes se tornar um ditador sanguinário, por exemplo? Porque existe o quê? O passo a passo, uma escalada que não é contida. Então, quando Hitler deu seus primeiros passos, ele foi tendo espaço para isso. Ninguém o impediu, e ele foi escalando, e chegou a questão dos judeus, chegou a questão dos ciganos, e daí foi embora, não tinha mais limites nenhum para suas perversidades. O que aconteceu no Twitter Files? Essas multas e esses atos de censura, eles não chegaram, de repente, em 300 pessoas. Não, ele foi escalando. Chegou em uma pessoa, chegou na segunda, chegou na terceira, as multas vieram, o Twitter ou as plataformas cederam aqui, cederam ali, até que, quando nos demos conta, conforme foi revelado aqui, tinha uma lista de 300 pessoas que não poderiam mais fazer nenhuma crítica, né, a Alexandre de Moraes, porque isso era tudo considerado discurso de ódio, né, tudo considerado um absurdo, ninguém podia se expressar. Então, se chegamos a esse número absurdo, né, de 300 nomes sendo censurados ali, ou na iminência de serem censurados por Alexandre de Moraes, foi porque ninguém o barrou, né, ninguém colocou limites para ele. Então, qual é a tendência dele? É aumentar. Então, se ele chegou ao absurdo de ameaçar, multar com $20 mil por hora, se um perfil numa rede social não for banida, ele vai chegar muito mais longe, sem ninguém, né, o barrar, se ninguém se colocar na frente, ninguém fizer nada. Então, nós temos aí uma reação do Elon Musk, que já foi uma reação muito importante, né? Vamos ver, né, quais serão os próximos capítulos, mas Alexandre de Moraes tem todo o potencial, tem todas as características de gente que chega ao extremo, como disse o Coronel Gerson falou sobre o Globo da Morte. Ele chega ao extremo. E por que ele chega ao extremo? Porque todo ditador, dependendo até onde ele vai, ele não tem mais volta, né? Ele não consegue mais voltar. Então, ele vai partir cada vez mais para o extremismo, que ele tanto, né, hipocritamente ou cinicamente critica. Ele vai partir para esse extremo cada vez mais, porque o Alexandre de Moraes hoje está na mesma situação. Se troca o governo, né, vem um governo de direita e vem um grupo mais forte aí no Senado ou na Câmara, Alexandre de Moraes será preso. Esse é o destino dele, se ele não fizer tudo o que ele pode para se manter no poder a partir de agora. Então, a tendência é ele caminhar cada vez mais como um ditador, sim, sobre
o Brasil, sobre o país, e ele vai fazer cada vez mais coisas absurdas. Ele não vai mais retroceder, né? Ele não tem mais como retroceder, porque ele vai acabar sendo preso. Ministro, como você enxerga isso tudo em relação ao Alexandre de Moraes? Porque realmente é uma situação incrível, né? A gente nunca imaginou viver isso, e realmente a escalada dele, ele não tem limite, ele não tem nenhum tipo de controle. O controle é ele é o controle, ou seja, eu posso ver todos, né? Espiar todos, espionar todos, colocar todos na cadeia, tirar todos os direitos individuais do cidadão, mas em mim ninguém toca. É isso mesmo? Pois é, eu acho que ele faz parte de um sistema, por isso que ele se tornou intocável, né? Ele faz parte de um esquema de poder que está numa Constituição não escrita, que ali sim ele tem essa faculdade de fazer essas coisas, né? Então os brasileiros hoje não sabem quais são as regras que governam a nossa vida, que governam o processo político no que deveria ser uma democracia, né? Não sabem, mas eu acho que a gente examinando as coisas, a gente vê que Alexandre de Moraes é uma parte do problema, né? Eu acho que ele nem é a parte principal, talvez. Ele, obviamente, hoje é a parte mais visível, né? Mas existe todo um esquema entre os três poderes, né? E entre fontes de poder que estão, de repente, fora dos três poderes, que propele, então, Alexandre de Moraes a ter essa faculdade toda. Quase como se dissesse, olha, você vai lá e faz as coisas, mas existe um esquema por trás. Então, a gente tem que começar a entender isso, onde é que são esses jantares que definem essas ações e que definem esse poder, né? Um dos aspectos que a gente vê, eu acho que até é oriundo aqui da primeira matéria que você mostrou, aquela fala do general, esqueci o nome dele, que é o comandante do Exército, né? O general Tomás. General Tomás. Onde ele diz, sim, eu tive reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para entender como é que cumpriria determinadas decisões. Isso é um absurdo, né? Ou seja, uma decisão que não judicial. Então, se ele é o destinatário dessa decisão, o Exército, ele tem que cumprir. Se ele não entendeu como é que cumpre, o serviço jurídico do Exército tem que peticionar, então, a autoridade judicial e olha, esclareça, por favor, como é que se cumpre isso aqui, né? Mas isso revela o quê? Que hoje a justiça brasileira não funciona dessa maneira, funciona na base da conversa, da negociação, né? Então, chega uma decisão, não, peraí, eu vou conversar com o ministro fulano, para ver, né? Claro que não é para entender como é que vai implementar, é para negociar. Isso é um absurdo. A justiça não pode ser objeto de negociação, né? Negociação de maneira transparente e regulada na política, né? Mas a justiça não é negociação, é um juiz ou um colegiado de juízes, olha, examina um caso e profere uma decisão. Não, vamos negociar aqui, vamos ajustar isso aqui. Isso é talvez um dos núcleos dessa doença que o Brasil está vivendo, né? A justiça que se torna de maneira aceita objeto de negociação. Assim como agora também, então, vemos Alexandre de Moraes indo procurar os presidentes, né, das casas legislativas, né, para conversar sobre o quê? Né? Conversar sobre o quê? Negociar alguma coisa, obviamente, né? Negociar como é que vai ser implementado realmente o poder real no Brasil. Isso não é a Constituição. A Constituição, você tem a lei, você tem o legislativo que julga, a gente sabe disso. Mas na prática as coisas estão funcionando nessa base da negociação. Então, e não é só Alexandre de Moraes que está fazendo isso, né? É todo um esquema que não só aceita, mas pratica isso. Que está, né, nos três poderes, que formam, então, esse Conselho das Sombras, aí, chamemos assim. Então, claro, está vindo à luz muita coisa do ministro determinado, Alexandre de Moraes, mas o problema é mais profundo, o problema é, né, uma raiz sem disso sombra tudo de que está por dúvida, baixo da terra, não é verdade? ministro, sem sombra de dúvida, ele está calçado internacionalmente. Sem sombra de dúvida. Ele não tem toda essa coragem. Ele está calçado, de alguma forma.
para fazer o que faz. Exato. E aí isso leva a essa fala dele, né, de querer desmerecer o Elon Musk, chamando de mercantilista, e aqueles que, né, que só visam o lucro, como é que ele falou? Né, e abuso do poder econômico, mercantilistas ligados às redes sociais. Né? Ao que ele está apelando? Está apelando aos aliados internacionais, né? Que também tem Elon Musk como um inimigo e que também usam esse tipo de discurso de poder econômico ou outros. Né? Esse é um apelo, olha, né, ajudem a abater aqui essa ameaça que surgiu. Né? Então, outro Agora, problema disso também é o seguinte... Tem uma notícia ruim para a Karina, né, desse teu raciocínio, Ernesto. É que se prepara aí, viu, Karina? Porque o que acontece? Um seguidor essa semana me provocou com esse raciocínio da Elisa Robson, dizendo o seguinte: daqui a pouco ele vai ser preso. Mas, na verdade, eu ouso afirmar o que eu falei para o meu seguidor ali no Twitter. Ele não vai ser preso. Por causa dessas conexões que o Ernesto está falando, ele vai se exilar na Europa. Então se prepara aí, viu, Karina? Porque a última vez que ele esteve andando por aí no aeroporto, que ele teve ali no terreiro, foi aí pertinho da tua casa. Mas ele pode também escolher, veja que no dia 8 de janeiro, quando ele assinou todos aqueles documentos, laudas e laudas que ele assinou, porque ele fez ali de última hora, né, em cima da perna, né, como nós temos que ser levados a crer ali também, o ministro da Justiça, né, fez decreto de intervenção, fez uma série de coisas ali no fragor, né, dos acontecimentos, mas ele estava na França. E eu posso dizer que talvez ele possa seguir o mesmo caminho do Rafael Correia, que o Ernesto conhece muito bem, que estava ali no Equador, e na hora que o bicho pegou, né, ele foi para a Bélgica, e hoje ele mora na Bélgica. Então, Karina, se prepara, o Alexandre de Moraes ele não vai ser preso, viu, Elisa? Ele vai cair no colo aí da Karina Michelin. Inclusive, Imagina, Gerson... pelo amor de Deus.